A formação das primeiras sociedades secretas russas no início do século XIX revelou a necessidade premente, sentida por jovens oficiais e aristocratas ilustrados, de criar espaços de debate político fora do alcance da vigilância autocrática. Foi nesse ambiente de clandestinidade intelectual que nasceram a União da Salvação e, posteriormente, a União do Bem-Estar, organizações matrizes do ideal dezembrista. A União da Salvação, fundada em 1816, constituía um pequeno círculo de oficiais que haviam combatido nas guerras napoleônicas. Inspirados pelas experiências europeias, seus membros buscavam discutir possíveis reformas do Estado russo, incluindo a limitação do poder imperial e a abolição da servidão, temas considerados subversivos à época. Composta inicialmente por poucas dezenas de integrantes, a União da Salvação assumia um caráter quase conspiratório, combinando disciplina interna rígida com objetivos ainda incipientes. Sua estrutura refletia a tensão entre o desejo de ação política e a inexperiência organizacional de seus fundadores. Em 1818, porém, uma reformulação mais ampla resultaria na criação da União do Bem-Estar. Esta nova organização ampliava o número de membros e suavizava a rigidez conspirativa, convertendo-se num espaço de discussão mais aberto, embora ainda secreto, e tentando conciliar diferentes visões sobre o futuro da Rússia. A União do Bem-Estar representava nesse sentido uma evolução conceitual. Deixava de ser um núcleo fechado de conspiradores para tornar-se uma sociedade de reflexão política, com códigos internos menos severos e maior tolerância às divergências ideológicas. Entretanto, sua expansão também intensificou tensões internas. As divergências entre seus membros resultavam da pluralidade de origens, experiências e convicções. Alguns defendiam reformas graduais, amparadas pela figura de um monarca constitucional, enquanto outros, mais influenciados pelos ideais revolucionários europeus, inclinavam-se a soluções radicais que incluíam a possibilidade de derrubar a autocracia. A dissolução formal da União do Bem-Estar, em 1821, não significou o fim do movimento reformista, mas sim sua transformação. Dois novos grupos emergiram de suas ruínas: a Sociedade do Norte, em São Petersburgo, e a Sociedade do Sul, na Ucrânia, liderada sobretudo por Pavel Pestel. Embora conectadas por objetivos comuns, as duas sociedades apresentavam diferenças significativas. A Sociedade do Norte, de orientação mais moderada, reunia figuras como Nikita Muravyov, Kondrat Ryleev e Sergei Trubetskoy. Seus membros buscavam discutir possíveis reformas do Estado russo, incluindo a limitação do poder imperial e a abolição da servidão. Em contrapartida, a Sociedade do Sul, mais radicalizada, propunha a transformação do Estado russo numa república centralizada. O projeto de Pestel, expresso em seu célebre documento Russia Pravda, previa reformas profundas na estrutura social, incluindo a abolição definitiva da servidão e a reorganização administrativa do Império. Essa dicotomia entre Norte e Sul não impediu a colaboração estratégica, mas produziu tensões ideológicas que dificultaram a formulação de um plano unificado. As divergências recaíam tanto sobre a natureza do regime político, quanto sobre os meios legítimos de ação revolucionária. A influência da maçonaria sobre esses círculos não deve ser subestimada. Muitos dos jovens oficiais haviam participado de lojas maçônicas, que funcionavam como espaços semipúblicos de sociabilidade e discussão filosófica, onde se difundiam ideias de moralidade cívica, igualdade e fraternidade.
A organização interna das sociedades secretas, com rituais, juramentos e hierarquias, refletia em parte modelos maçônicos. Essa influência conferia aos grupos um caráter semi-religioso que reforçava o compromisso pessoal dos membros e criava forte sentido de missão histórica. As ideias iluministas que circulavam nas lojas maçônicas encontraram terreno fértil entre os dezembristas, alimentando debates sobre o papel da lei, a origem do poder político e a necessidade de instituir mecanismos de controle sobre a autoridade do soberano. Tais discussões seriam fundamentais para a formulação de projetos constitucionais. A questão da servidão ocupava posição central nesses debates. Tanto as sociedades do Norte quanto a do Sul reconheciam a incompatibilidade entre modernização política e escravidão agrária. Divergiam, porém, quanto ao método e ao ritmo da emancipação, refletindo preocupações econômicas e sociais distintas. Para alguns membros moderados, a abolição deveria ser gradual, acompanhada de compensação aos proprietários, a fim de evitar convulsões sociais. Já os radicais defendiam uma emancipação imediata e completa, arguindo que a servidão era moralmente intolerável e economicamente inviável. A monarquia constitucional, defendida sobretudo pela sociedade do Norte, surgia como alternativa intermediária entre continuidade e ruptura. Inspirados por modelos europeus, muitos dezembristas acreditavam que um soberano limitado por leis e por uma assembleia representativa seria capaz de conduzir o império rumo à modernização. Para a sociedade do Sul, porém, essa solução era insuficiente. Os radicais temiam que qualquer compromisso com a monarquia preservasse a velha ordem e perpetuasse injustiças. Seu horizonte político aproximava-se mais das experiências republicanas, ainda que adaptadas à realidade russa. Essa coexistência de visões refletia a diversidade do próprio movimento dezembrista. Unificado pelo desejo de transformar a Rússia, ele era, entretanto, heterogêneo em suas concepções sobre progresso, autoridade e liberdade, o que dificultava a construção de uma estratégia de ação única. A clandestinidade forçada acentuava essas tensões. A ausência de canais legais de participação política empurrava os debates para espaços ocultos, onde a pressão do segredo e o temor da repressão dificultavam consensos duradouros. Ainda assim, as sociedades secretas desempenharam um papel decisivo ao fornecer um quadro intelectual e organizacional para o movimento que eclodiria em 1825. Elas consolidaram redes de confiança entre jovens oficiais e canalizaram para a ação uma série de ideias que circulavam de modo disperso.